todas, a todos e a todas. É com muita honra que nós recebemos hoje o projeto Caminhadas Poéticas, recebe o professor Georgino Neto, professor da Universidade Estadual de Montes Claros, poeta, grande amigo e, com certeza, vai brindar nossa noite aí com os seus comentários, com as suas proposições e com as suas percepções sobre a poesia, sobre a prática corporal, sobre o exercício físico, sobre as múltiplas possibilidades aí de vivência do corpo e do lazer na nossa sociedade. Então, professor, nós já gostaríamos de agradecê-lo pela disponibilidade de estar conosco nesse momento e gostaríamos já de passar a palavra para o Gino, já agradecendo em nome de todos os membros do Caminhadas Poéticas, especialmente aí dos professores do Núcleo de Educação Física do IFMG Campus Bambuí. Esse projeto é um projeto de extensão que já vem sendo desenvolvido de alguma forma desde 2018 no IFMG Campus Bambuí, e hoje nós temos a honra da nossa primeira live de receber o nosso querido Gino para fazer a sua palestra para nós, e depois, num segundo momento, nós abriremos para comentários, para perguntas, para reflexões conjuntas, e é uma grande honra mesmo que eu passo a palavra, então, para o Gino. Boa apresentação aí, Gino. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todas e a todos. Queria começar agradecendo enormemente o convite, assim, o carinho do convite, né, que o Rodrigo primeiramente me fez, mas aí estendendo aí ao Júlio, que é um camarada também, assim, lá da Universidade Federal de Viçosa. A gente teve a oportunidade de compor músicas lá, né, escrever poesia junto, enfim, ali no nascedouro desse meu fazer poético aí, o Júlio estava lá, assim, nessas primeiras linhas traçadas. Aí você lembra daquele caderninho, né, Júlio, que a gente tinha, ia escrevendo música e fazendo poesia, enfim. Então é uma alegria reencontrá-lo aqui, assim, enorme. Rodrigo, que é um irmão, que essa caminhada acadêmica me permitiu ter aí, né, no mestrado, e depois seguimos juntos aí. E também agradecer a todo o grupo aí, ao FMG do Campus Bambuí, as pessoas que estão vinculadas ao projeto aí, Caminhadas Poéticas, né? Eu fico ali no WhatsApp só olhando de soslaio, né, no grupo de vocês, mas, assim, curto bastante, porque toda essa movimentação, assim, que promove um incremento do fazer poético, né? E quando eu falo fazer poético, não necessariamente estou falando da tessitura poética, né, do fazer propriamente dito, mas da apropriação da poesia, né? Quem lê poesia é tão poeta quanto quem faz, né? Então, queria agradecer por estar ali participando também desses movimentos. E, enfim, do desafio aí que me foi proposto, né, para a gente fazer, não diria uma palestra, mas acho que uma conversa, aproveitar que a tecnologia, por um lado, prega peças, né, como aconteceu, mas, por outro, também permite esses encontros assim mais ampliados, né, essa mesa de bar gigante que a gente pode sentar e prosear, enfim, sobre um tema tão, ao mesmo tempo, tão saboroso, mas desafiador também, porque coloca aí em diálogo uma aparente, não tão próximo assim, dois objetos, que seria caminhada e poesia, né? Um está muito vinculado a essa coisa da atividade física, do ato concreto de caminhar, e o outro mais no campo da abstração, né? Da subjetividade da poesia. Mas, então, foi um desafio tentar fazer essa aproximação, mas eu te diria, Rodrigo, que foi um desafio muito gostoso, assim, porque me fez refletir sobre uma possibilidade que até então eu não tinha trazido, assim, para o meu campo, né? Inclusive, vou até levar esse tema aí nas minhas aulas lá da disciplina de Teoria e Prática do Lazer, porque, de fato, é uma proposta bastante interessante, a proposta do projeto Caminhadas Poéticas, né? E você está me devendo, quando a pandemia permitir, uma caminhada lá no... Fala aí, Rodrigo, por favor. Você me No fez essa... IFMG Campus Bambuí, Instituto Federal de Minas Gerais. Você falou que era perto ali da... Como é que chama lá? Nós estamos próximo da Serra da Canastra. Serra da Canastra. Serra da Canastra, isso. Faz parte da região da Canastra, né, Bambuí. Que delícia que deve ser fazer caminhada ali na Serra da Canastra, né? Então, quando a pandemia permitir, quero estar aí presente com vocês aí.
Tá bom? Rodrigo, eu vou começar então, vou projetar aqui uns slides, vocês só me confirmem, embora os slides já tenham sido aí, vocês, acredito que quase todos, ou todos de vocês, já tenham visto, mas eu vou revisitá-los aí a partir do meu olhar, né? E isso é bom, porque a gente teve o olhar do Rodrigo sobre os slides, agora eu vou colocar o meu olhar e a gente vai ampliando esse diálogo, tá bom? Vocês só me confirmem se a apresentação vai aparecer direitinho aí, e aí a gente começa a conversar. Apareceu, Gino, tá ótimo. Joia, obrigado. Então, como eu estava dizendo, né, eu intitulei essa minha fala de Caminhares, Movimento, Fazer Poético e Lazer, porque acho que o primeiro entendimento que eu tive dessa proposta foi de pensar caminhar numa lógica mais plural mesmo, né? Das várias possibilidades que o caminhar nos permite, e aí fazendo entremeando essa pluralidade do caminhar com a ideia do movimento, né? Do fazer poético e tentando articular mais para frente com essa ideia do lazer, de como as pessoas ocupam o seu tempo disponível, enfim, e em alguma medida, como o movimento e o fazer poético podem estar presentes aí nesse tempo disponível. Né? Uma coisa que eu normalmente gosto de fazer é pensar na etimologia das palavras, na origem das palavras. E quando o projeto Caminhada Poética me foi apresentado, eu pensei nessa ideia de trabalhar com as palavras caminhar e poesia, pensando em suas origens, né? Para a gente tentar depois fazer uma aproximação e, ao mesmo tempo, uma reflexão e um diálogo. Então, a etimologia da palavra caminhar, ela é uma composição associada a caminho, né, declarado no latim vulgar como caminus, vinculado ao gerúndio camino, sobre uma referência do celta em camanon, regido pela raiz can e interpretado como um passo, acompanhado pelo sufixo ar, indicando o avanço em relação ao trajeto desenhado. Aparentemente é um termo bastante técnico, né, da etimologia, mas é interessante porque, mesmo dentro dessa forma técnica de dizer da origem da palavra, a gente encontra poesia, né? Por exemplo, quando a gente pensa aí o avanço em relação ao trajeto desenhado, né? Isso soa bastante poético. E pensar também na caminhada como essa ideia do passo que rompe o ar, né? E avançando em relação a um trajeto desenhado, né? Ou seja, avançar em relação ao trajeto desenhado é a ideia do caminho que a gente percorre, né? Então, caminhar tem a ver com o caminho que remete à ideia do espaço. A gente não caminha ao acaso, né? A gente preenche um espaço ao caminhar. Então, pensei muito nessa ideia do caminhar. E, como exercício também aqui para a nossa conversa, para cada slide eu trouxe uma frase de alguém que tenha a palavra caminhar. Então, a gente começa aí com o Marcel Proust, que diz: a sabedoria não se transmite, é preciso que nós a descubramos fazendo uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar. Já na etimologia da palavra poesia, ela possui raiz no latim como poesis, no entanto, sua origem está no grego como poiesis, o que indica a ideia de criar ou fazer. Sua desconstrução permite associá-la ao verbo grego poem, no sentido de fazer ou construir algo. Completa-se com os sufixos cis e ia, né, a ideia de poesia, atuando como ação e qualidade, respectivamente. Olha que interessante, né? Então, a poesia é o ato de criar, o ato de fazer ou construir algo ligado, inclusive, à ideia de qualidade, embora essa ideia de qualidade seja bastante relativa, né, mas esse ato criador, né, a partir da intenção de fazer algo, de construir algo. E aqui, nesse slide, a frase do grande poeta Mário Quintana, que era bastante irônico, né, sarcástico até em alguns momentos, em que ele diz que a preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. Qual foi, assim, meu primeiro
meu primeiro grande susto quando eu fiz essa aproximação etimológica, né? É pensar que caminhar e poesia tem muito mais a ver do que aparentemente, e aí, num primeiro momento, ou desavisadamente, a gente possa imaginar. Por que isso, né? Porque quando eu pensei nessa ideia de pôr-se em movimento, ou deslocar-se no espaço, ou avançar no trajeto desenhado, né? Isso imediatamente remete à ideia de caminhar, mas também remete à ideia de poesia, né? E é óbvio que a gente precisa fazer um esforço de reflexão para chegar nesse entendimento, né? Mas é lindo essa ideia de que a poesia nos põe em movimento, de que a poesia, o ato criador, o fazer algo, o construir algo a partir de uma ideia de criação, né? Faz também deslocarmos no espaço, avançarmos num trajeto desenhado, né? Quer dizer, todas essas ideias que estão ligadas aí ao ato concreto do caminhar podem estar associados também ao ato da abstração poética, né? Ou seja, a poesia não é só aquela... A poesia é movimento, né? A poesia não é só ler algo ou escrever algo, né? Ao ler algo e ao escrevermos algo, né, na sua composição poética, nós estamos também nos colocando em movimento. Então, acho que essa primeira aproximação, até a partir da etimologia, que me trouxe assim, um susto bonito, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar sobre o quanto próximos estão essas ideias do caminhar e do fazer poético. Aqui o compositor Peninha tem uma frase linda de uma música, né? Saudade é melhor do que caminhar vazio. E aí a gente começa então a fazer uma aproximação, e aí mais conceitual, né, no campo do lazer. E aí vamos assim, pensar o lazer de maneira bastante incipiente mesmo, mas sem aprofundar muito, mas pensando no lazer como os usos e desusos do tempo disponível, né? A forma como os sujeitos ocupam o tempo em que eles podem escolher o que fazem, né? E aí, nesse sentido, no vasto universo de escolhas, e aí por isso tem essa liberdade de escolha, né? Porque a graça do lazer reside exatamente em podermos escolher, né? A opção que se apresenta e que, portanto, a gente deliberadamente, a fim de nos satisfazermos ou buscando o prazer, já diria os filósofos, né? O ser humano ele é hedonista por natureza, né? Então, dentre esse leque de possibilidades, né, que se apresenta aí, a gente pode pensar na atividade física, e para quem estuda o lazer, a atividade física está ligada ao campo das experiências culturais aí, físico-esportivas, né? Quer dizer, de um determinado tempo histórico para cá, a ideia do movimentar-se de maneira sistematizada, né? O que vai gerar, inclusive, a profissão de educação física, a ginástica, anteriormente a isso, inclusive, mas uma certa organização de um fazer técnico, né? Que vai originar a ideia de atividade física, né? Do exercício físico, e que, em algum momento também, pensando historicamente, a forma como a gente ocupa o tempo disponível, essas experiências, então, ligadas aos interesses físicos e esportivos se apresentam. Então, praticar esporte, né? Todas essas experiências culturais aí, vinculadas ao campo esportivo e do movimento físico, fazer caminhada, ir para academia, enfim, todas essas possibilidades se apresentam, e aí, dentre elas, a gente vai protagonizar o sentido do caminhar, né? E no campo, por outro lado, no campo das artes, no terreno das artes aí, também como uma possibilidade de preenchimento do tempo disponível ligado aos interesses artísticos, né? Então, também é vasto, né? A gente pode pensar aí a música, o cinema, as artes plásticas de uma maneira geral, né? Todo esse terreno aí das artes, em que a poesia se inclui dentro do campo da literatura, a poesia se inclui, então, como também uma possibilidade de preenchimento desse tempo, né? Então, a gente articula todo esse conjunto aí de ideias, né? O caminhar e a poesia ligando aí as atividades físicas e ao campo das artes, possibilitado, porque senão não teria graça, né? Se isso nos fosse imposto, deixaria de ser lazer. Então,
enquanto uma possibilidade de escolha, e aí é algo que a gente precisa pensar bastante, né? Porque a potência do lazer está justamente nessa condição que o indivíduo tem, né, de se educar para um gosto. Né? Eu costumo dizer muito que o lazer ele é determinado pela educação do gosto das pessoas. A gente não nasce gostando de algo, né? A gente aprende a gostar. E se a gente pode escolher o que fazer em determinado tempo, que caracteriza a ideia de lazer, a gente vai escolher, notadamente, aquilo que a gente gosta. Então, eu não posso gostar daquilo que eu não conheço. Então, eu preciso ser educado. O meu gosto precisa ser educado. A grande questão é que estamos sendo educados para que gostos, né? E tanto o caminhar como o campo das artes, né? Tem sido uma educação empobrecida, ou empobrecedora em alguma medida, primeiro porque está situada num grupo muito restrito de pessoas, que a gente pode dizer até privilegiadas, né? E segundo porque não interessa para quem ordena um pouco a lógica social, não são atividades que ou são lucrativas, ou enfim, de alguma forma estão ligadas à ideia do mercado, né? E por outra, então acaba sendo experiências empobrecedoras, quando eu digo do gosto mesmo, da educação do gosto, né? Não, infelizmente, não são muitos aqueles que gostam do fazer poético, que escolhem se apropriar dessa experiência cultural no tempo disponível. E também a atividade física, e aí eu queria fazer uma consideração sobre isso, porque é preciso desdobrar essa ideia da atividade física com a ideia do gosto, né? Até que ponto a gente, de fato, caminha ou escolhe caminhar com o sentido vinculado ao prazer do ato de caminhar, né? Se não, quando muito, ligado a uma espécie de, ainda que escolha, a uma espécie de necessidade, né? E o que não deixa de ser uma autoimposição, o que de alguma forma promoveria aí a morte do lúdico da experiência, né? Bom, aqui o Turro tem uma frase que é muito legal, que ele fala: caminhar sem rumo é uma grande arte. E essa frase ela me remete muito à ideia do Benjamin, lá do Flaner, né? Que é essa coisa que eu vou discutir a seguir aqui, que é essa necessidade que a gente urgentemente deve se colocar de diminuir o ritmo, né? De flanar, de olhar as coisas com vagar, né? Com calma. E essa ideia de caminhar sem rumo, aparentemente algo que seria colocado numa perspectiva não desejável, né? Eu trago aqui como uma ideia de uma grande arte, como diria Turro, quer dizer, caminhar sem rumo, né? Por vezes, e principalmente nos tempos atuais, é extremamente necessário para a gente conhecer novos caminhos, novas possibilidades, né? A gente tem caminhado muito com rumos definidos por um sistema que determina por onde a gente deve caminhar, né? Então é preciso, às vezes, perder um pouco o rumo, perder-se no caminho, porque ao perdermos no caminho, inevitavelmente estaremos construindo outros caminhos, né? Não imaginados, não pensados, enfim. Bom, e aí, talvez o cerne aqui da questão que eu queria trazer para a conversa nossa seria essa ideia da construção de uma ética do ativismo, de uma geração ou de gerações que se forjaram aí com essa necessidade de estar sempre em movimento, de estar sempre pondo-se em atividade, né? Ou seja, a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa. O historiador britânico Eric Hobsbawm, né, o último livro da sua famosa quadrilogia, chamada A Era dos Extremos, o último livro, tem como subtítulo A História do Breve Século XX, né? E aí não à toa essa noção de brevidade está situada aí no subtítulo, porque ele vai advogar essa ideia de que o século XX, as coisas são marcadas pela vertigem, né? As experiências acontecem muito rápido, tão rápido que a gente acaba não sentindo, ou seja, a gente acaba perdendo a sensibilidade das experiências do mundo, porque a gente está em constante movimento, né? Se Hobsbawm vivo fosse e escrevesse um quinto livro aí,
sobre o século XXI, muito provavelmente ele falaria no subtítulo do brevíssimo século XXI, porque a gente conseguiu piorar esse estado de coisas no que diz respeito a essa ideia de estar sempre em movimento. Isso é tão verdade que no nosso tempo disponível, aí a gente volta para a ideia de lazer, não raro, nos recriminamos quando nos pegamos sem fazer nada, como se fazer nada fosse algo possível, né? Porque não fazer nada é fazer alguma coisa, né? Mas essa ideia de não fazer nada nos incomoda. E a gente mesmo fala, opa, deixa eu procurar alguma coisa para fazer. E isso é muito ruim, porque isso, de uma certa forma, acaba fazendo com que a gente não perceba o mundo à nossa volta. Essa ideia de movimento em excesso, né, acaba empobrecendo as experiências, que aí é outro retorno lá para o Benjamin, né, o empobrecimento das experiências, em função exatamente dessa necessidade de estar sempre em movimento. Né. Essa ideia da ética do ativismo, dessa correria do mundo, né, que anestesia os nossos sentidos, né, inclusive, a gente pode pensar, não, está muito ligado aos interesses lá físico-esportivos, né, do campo da educação física, mas até nesse campo há um empobrecimento das experiências, porque até caminhar, até fazer atividade física, se coloca numa condição de vertigem, de excesso, e isso acaba fazendo com que a experiência não seja percebida na sua potência, não seja sentida, né? Talvez a palavra seja essa, a ideia da sensibilidade, né, da experiência. Então, a experiência passa por nós sem que a gente tenha a capacidade de sentir o que passa por nós, né? Porque passa muito rápido e a gente está sempre em movimento. Então, mesmo caminhar, essa coisa assim, eu tenho que caminhar, vou caminhar. A gente não consegue se apropriar da experiência do caminhar como uma experiência de apropriação do mundo, né? Como caminhar no sentido de sentir a experiência, e não como um caminhar porque eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, aqui tem uma frase do Galeano, que na verdade nem é do Galeano, mas é de uma conversa que ele teve com um amigo dele, né? Em que fala algo maravilhoso, que é assim, para que serve a utopia? A utopia serve para isso, para que eu não deixe de caminhar, né? Está sempre um passo à frente e, portanto, eu vou caminhando para que, se é utopia, ela é inatingível, mas o fato de ser inatingível faz com que eu nunca deixe de caminhar, né? Essa ideia que o Galeano traz aí para a gente. Que aparentemente corrobora essa ética do ativismo, mas no sentido poético é o contrário disso, né? A ideia da utopia. E eu tenho feito uma analogia nos últimos tempos, né, em algumas aulas e falas, que eu tenho chamado de analogia dos trens, né, que é isso. As pessoas têm se colocado cada vez mais, e o século XX, mas principalmente o século XXI, que é essa ideia da hipermodernidade, né, da modernidade exponencial, que no século XXI, ou as nossas gerações, elas estão no trem-bala, elas estão sentadas na janela, né, de um trem-bala, e o trem-bala ali a 400, 500, 600 km por hora, quando você olha pela janela a paisagem, você não vê a paisagem, né? Você vê um borrão da paisagem. Porque a paisagem não se revela como tal, porque a velocidade não permite que ela se revele, né? Diferentemente da Maria Fumaça, né? Você senta lá na janela da Maria Fumaça, vai ali a 30 km por hora, quando você olha para a paisagem, você consegue definir a paisagem, né? A paisagem é resoluta, e é isso, assim, tentando fazer uma aproximação com essa ideia da pandemia, né? O que a pandemia promoveu para a gente? A pandemia nos tirou do assento do trem-bala e nos colocou no assento da Maria Fumaça, né? Então, a gente agora, forçosamente, se vê impelido a olhar para o mundo devagar, né? E eu tenho dito, né? A questão é essa: o que a gente está vendo nos agrada ou nos assusta? Né? E aí é preciso, então, que a gente redefina o nosso olhar a partir dessa diminuição, ainda que forçosa, né, do ritmo do mundo, né, para que as experiências do mundo façam algum sentido para a gente. Sentido na ideia literal de sentir as experiências. Né? A frase do grande Paulo Freire, né, ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.
e pensar no caminhar como uma possibilidade de arte, né? E aí, das múltiplas possibilidades de arte, né? Da arte gráfica, da arte plástica, do desenho, da fotografia, da imagem, dessa coisa icônica, imagética, né? De que maneira o caminhar se revela para a gente como uma possibilidade artística, né? E o contrário também é verdade, de que maneira a gente pode fazer do corpo e fazer do ato de caminhar, né, uma manifestação poética, e tentar compor esse quadro, né? E para isso, para a composição desse quadro, é fundamental que, por exemplo, a proposta do projeto de vocês, né, esteja presente no sentido de possibilitar às pessoas esse entendimento, né? Então, essa articulação, não só conceitual, porque o conceito às vezes empobrece a experiência também, mas essa ideia mesmo de sentir a partir do fazer, do ato concreto, né? E de que maneira caminhar pode se revelar para a gente como um campo fértil para as manifestações artísticas, né? E, obviamente, a poesia está presente aí, a partir, inclusive, desses vários trechos que eu estou colocando aqui, que articulam o caminhar com o campo da literatura, né? Como, por exemplo, o grande poeta Tiago de Mello, que disse: não tem um caminho novo, o que eu tenho, de novo, é um jeito de caminhar. E aí, já me caminhando para o final da conversa, e me coloco logo aqui à disposição de vocês, pensar no caminhar como uma possibilidade de experimentar o mundo, né? Das várias formas. Por quê? Porque o caminhar não pode ser percebido apenas como um ato físico, né? Mas como um ato da cultura humana. E para isso é necessário que a gente se eduque para, no ato concreto do caminhar, né, imaginar que, ao cortar o ar, ao desenhar um trajeto e desenhar um caminho, né, eu estou me apropriando do mundo no movimento que eu faço, né? E é interessante porque o caminhar como ato concreto, né, remete à ideia do movimento, mas não necessariamente a gente tem que enxergar no movimento algo posto pelo caminhar. Eu posso estar parado e me colocar em movimento, e é o que a poesia nos permite, por exemplo, né? Então, essa construção dos dois campos, né, de experimentar o mundo, então, caminhar como ato concreto e caminhar através da poesia nos permite experimentar o mundo. É essa aproximação que eu queria propor aqui. E aí tem uma fala do Antônio Machado que eu sou apaixonado, é um poema longo até, mas esse trecho em especial, em que ele diz: caminhante, o caminho é feito por seus passos. Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar. E aí, por fim, e agora por fim mesmo, né, pensar no caminhar como uma palavra que comporta vários sentidos, né, articulada a essa ideia do interesse físico esportivo, né, do ato físico de caminhar, do ato concreto de caminhar, e o caminhar ligado ao campo do interesse artístico, no fazer poético, que também nos coloca em movimento, que também nos permite o deslocar no espaço, né, através da poesia. Então, propor toda essa construção mais ampliada, mais potente, né, que o caminhar permite, aquela ideia da pluralidade do caminhar, e que, oxalá, o projeto de vocês construa essa aproximação de maneira a educar os sujeitos, ou educar o olhar dos sujeitos para essa possibilidade, né? E a última frase, eu coloco, é uma frase do meu projeto literário, né, que eu intitulei de Tabacaria, em homenagem ao Fernando Pessoa, né, que é o título de um dos mais conhecidos poemas do Pessoa. Então, depois eu convido as pessoas a participarem lá das redes sociais da Tabacaria, né? Até comentei com o Júlio que no WhatsApp, olha, no Instagram está um pouco desativado, mas no Facebook está bastante ativo. Então, os textos da Tabacaria estão sempre lá. Essa é uma das frases da Tabacaria, né? Que às vezes são extratos de textos,
às vezes tem um texto inteiro, conto, enfim. Mas esse é uma frasezinha que está lá, que eu procurei das frases da tabacaria, e tinha mais de uma com encaminhar, engraçado, né? Eu não tinha nem ideia, essa frase é antiga, tinha até outras, mas essa é a que tinha mais a ver com a proposta aqui da minha fala, que diz assim, ó, confesso, não sei o caminho, mas não desisto de caminhar. Então, acho que, para um primeiro momento, para trazer elementos aqui para a conversa, era isso que eu tinha para conversar com vocês, dentro da meia hora que o Rodrigo me propôs. Agradeço enormemente aí a atenção e me coloco à disposição para a conversa. Ô, Geno, primeiro, né, queria parabenizá-lo, né, a Regiane está batendo palma aí, eu tenho certeza que está todo mundo batendo palma, era exatamente isso, até por isso que eu insisti, né, no convite, apesar de não ter dado certo aquele dia, né, com a tecnologia, eu falei, não, nós precisamos ouvir o Gino, e com certeza, né, esse olhar que você traz, né, esse olhar para a questão da educação dos sentidos, é isso que a gente sempre buscou no projeto Caminhadas Poéticas, né? Nós precisamos refinar esse olhar, bem como, né, refinar os gostos e refletir sobre, né, essas inúmeras situações que nós vivenciamos no dia a dia pela questão da correria mesmo, da vida moderna, e parar para poder contemplar, né? Você falava inicialmente, né, onde que nós estamos, assim, o nosso campus, o IFMG Campus Bambuí, é um oásis realmente, é um lugar maravilhoso. Só contextualizando para você, assim, nós temos, né, um campus que é muito privilegiado em belezas naturais, temos uma lagoa, uma pista maravilhosa ao redor da lagoa, e o nosso fazer poético consistia nisso, de percorrer ali, né, o entorno da lagoa e parando nos quiosques e lendo poesia. Isso E é a ideia era, maravilhoso. exato, a ideia era exatamente isso, né, de desacelerar, sem preocupações, sem maiores preocupações, né, com relação aí à questão da estética, da caminhada, né, enquanto É caminhada uma produtiva, né? possibilidade, enquanto Reverter, produção, né? mas reverter um pouco essa ideia do produtivismo, desculpa, não é? Porque produtiva sempre Sim, é, né? Mas não é. produtivista, né? Exatamente. E assim, é claro que, como também nós estamos na área da educação física, a gente quer sim, né, resgatar a questão da saúde, da qualidade de vida e associar tudo isso, né? Também orientar as pessoas para que tenham um exercício físico, né, com mais cuidado, minimizando riscos, né? Todas as situações. Mas o que o projeto nos impele, né, sempre, e ele ficou aí em 2019 praticamente, né? Ele continuou em movimento pelas redes sociais, né? Nós fizemos, acho que 2 ou 3 caminhadas apenas, né? Pela questão dos horários, né? Uma série de circunstâncias, mas queria agradecê-lo, assim, demais. É tão bonito, né? Quando a gente vê esse tipo de posicionamento, de reflexão que nos faz, né? Pensar que nos desmobiliza, né? Para algumas preocupações e nos mobiliza para outras, né? Que eu acho que é super relevante. Se alguém quiser comentar, esse petit comité, acho que foi até melhor, né? Por um certo sentido, que dá essa possibilidade de interlocução direta com o Gino. Assim, eu tenho várias questões, assim, se ninguém quiser falar ou comentar, né? Mas eu gostaria de abrir inicialmente para quem quiser fazer alguma intervenção, algum comentário, dialogar com o Gino, né? Acho que vai ser super válido. Obrigado, Gino. Eu que agradeço, Rodrigo. Estou à disposição aí do grupo. A Nilza, a Yolanda, colocou aqui, e como educar os gostos? Naquele momento que você estava falando, né, de educar pelo lazer, né, educar Sim, para sim. o lazer. É engraçado, Ediane, você meio que já respondeu assim um pouco, né? Porque eu acho que a educação do gosto passa necessariamente por aquele duplo processo educativo do lazer, que o Dumazedier vai dizer, o Marcelino vai dizer aqui, né, quando ele traz a teoria do Dumazedier para o Brasil, enfim, pensar na educação para e pelo lazer, né? Tem um filme francês maravilhoso, acho que o Rodrigo deve até trabalhar com ele, imagino, que é O Gosto dos Outros, um filme francês que é lindo, assim, que eu trabalho com ele para articular essa ideia de educação do gosto, sabe?
educação do gosto, eu acho que tem uma série de possibilidades. Na verdade, uma série de possibilidades articulada a esse duplo processo, né? Primeiro, a educação para o lazer, ela ainda existe, né, no nosso currículo, vamos dizer assim, quer dizer, nessa ideia formal de educar os sujeitos para a ocupação do tempo disponível, né, nos vários interesses, que eu digo, e aí, não à toa, a gente percebe que é uma minoria privilegiada que se apropria dessa educação para o lazer, né, e aí, ou porque tem condição de pagar uma escola que traga esses elementos e tal, mas a grande massa de sujeitos, ela está premida dessas condições de ter uma educação qualificada para o uso do tempo disponível, né, a partir das experiências culturais. E aí é óbvio que uma coisa é consequência da outra, né? Se a gente tem uma educação para o lazer empobrecida, a nossa educação pelo lazer certamente será também empobrecedora, né? Então, é fundamental que a gente se preocupe em educar os sujeitos para como eles se interessam em ocupar o tempo, porque isso é meio clichê, mas é tão verdadeiro, né? Quer dizer, quando a gente escolhe o que faz, a gente revela quem nós somos, né? Quer dizer, nossas escolhas, elas nos definem, né? Por natureza. Então, as nossas escolhas tendem a ser muito empobrecedoras, porque a gente tem uma educação realmente pobre. A pandemia foi muito reveladora desse processo, né? Quando a pandemia nos forçou a ficar em casa, as pessoas ficaram desesperadas, porque não sabiam o que fazer. Por quê? Porque tem uma educação bastante limitada para ocupar o tempo, né? E aí, quando a gente pensa em todas aquelas possibilidades, né, dos interesses, por exemplo, que essa ideia dos interesses, ela é didática, mas ela ajuda muito a compor um entendimento, assim, para a gente, nesse sentido. Quer dizer, quando a gente fala as escolhas ligadas aí aos interesses do campo das artes, das atividades físicas, do campo intelectual, do social, do turístico, então, enfim, ou porque a gente não tem condição econômica, que são as barreiras lá interclasses sociais, né? Ou porque a gente, de fato, sequer tem acesso a essas experiências e aí a gente vai ter uma série de outras barreiras para além da questão econômica, que já é determinante, né? Mas é um cenário muito ruim, né, Yolanda? Assim, porque, infelizmente, a gente está muito atrasado quando a gente pensa em outras sociedades em que elas são fortemente educadas para suas escolhas, para os seus gostos e, consequentemente, para a forma como elas ocupam o tempo delas, né? Bom, se a gente tem uma educação ruim no campo racional, né, matemática, português, você imagina para a poesia, né? Quer dizer, porque eles consideram menos importante, né? Já é muito ruim naquilo que eles consideram importante, que seria instrumental, técnico. Você imagina para isso, né? Para esse tipo de conhecimento ou de sensibilidade, né? Assim, só para finalizar, eu tive o privilégio de ter uma família que me constituiu uma paleta de gostos assim muito muito rica, né? Eu tive um pai que foi poeta, desenhista, compositor musical. Então, quer dizer, eu tive esse privilégio, assim, mas é um privilégio que infelizmente poucas pessoas vão ter, né? Assim, nesse sentido. Cristiano, parabéns, né? Obrigado, Julinho. Abordar o tema de uma forma tão interessante, né? Você fez uma costura, né, amarrando né, os termos, né? Teve a preocupação de trabalhar, né, a etimologia né, dos termos que foram apresentados para vocês, que isso é muito rico, né? Porque eu até comento, né, assim, onde eu estava, como é que eu faço as minhas poesias, né? Primeiro eu vou pegando palavras que têm a ver, né? E faço que normalmente eu tenho rascunho em casa, o que mais tem é rascunho, né? E vou colocando e depois eu vou costurando, né? Tecendo, né? As palavras. Né? Então, é laboral, né, Júlio? É laboral. E aí, quando você comentou no início aí da nossa vivência, né? Nos alojamentos, a gente vai, né, da UFV, né? A gente tinha essa preocupação de ter um caderninho, alguma coisa a gente anotava e ficava ali, né? Brincando com as palavras e arriscava às vezes participar dos concursos de poesia. E eu acho que falta um pouco isso, né? A gente brincar Sim. com as coisas que a vida nos oferece, né?
Brincar, inclusive, com a ideia de caminhar, né, Júlio? Sim. As pessoas caminham de maneira muito instrumental, né? Sim. Caminhar poderia ser mais lúdico. O caminhar mesmo, e é isso que o Rodrigo colocou, né? Caminhar ali, olhando a paisagem, caminhar, enfim, sem ter aquela preocupação de, no final, colocar lá no Instagram, quantos passos, né? Minha menina tá aqui, em quanto tempo e tal. Né? Fiquei contando quantos passos que tem que fazer. Exato. Mas aí eu queria só né, colocar assim, que eu vi uma charge muito interessante, né, de uma criança, a mãe falando para a criança, olha, tal hora você tem natação, tal hora você tem né, inglês, tal hora você tem futebol, tal hora, fala, que hora que eu vou ser criança? Né? E eu acho que muito do que a gente desenvolve né, na nossa relação com o lazer vem do ato de brincar. Né? Então, a experiência de brincar né, te dá uma liberdade de escolha. Né? Aquele momento que você não está ali sob a vigilância né, de normas, né, do pai, do professor, né? Ali você faz escolhas, né? Você negocia né, as regras. Então, acho que falta muito isso na nossa sociedade. Né? Nós não estamos tendo espaço para sermos criança, né? Isso independente da idade. Né? Fala criança em relação né, ao espírito mesmo, né, livre, né, de poder estar fora das amarras do sistema, né? Sim. E a gente tem realmente um sistema muito opressor, né? Você tem que estar produzindo, né? Isso vem da lógica aí, né? Da relação capital e trabalho também, né? Que a gente não consegue desvencilhar disso, né? Então, ouvir a sua fala, né? Nessa relação que se dá, né? De uma forma gratuita pela amizade que se constituiu, né? Isso aqui a gente está no espaço de trabalho, mas assim, o vínculo que nos une é muito mais amizade, muito mais interesse em comum, né, por um tema que contrapõe toda essa lógica do mercado, né? A gente pode dizer até assim que a gente está jogando conversa fora, né? Para muitos, o que estou conversando? Você colocando a mesa de bar ampliada, né? Que são as melhores conversas, né? Né? E que falta isso faz, né? Falta fazer a gente sentar, né? Eu vejo o Rodrigo Marcelo, a gente né, as poucas vezes que nós tivemos a oportunidade de sentar, né, e de conversar, assim, ficar... Você não tem essa pressa de chegar, né? Você quer, na verdade, se pudesse atrasar o relógio, não, já está chegando, não, se pudesse atrasar e ficar um pouco mais, e eu acho que aí você foi muito feliz nesse caminhar, né, sem rumo, nesse caminhar despretensioso, e eu acho que o projeto é muito feliz nesse sentido também, sabe? E para nossa felicidade, né, estão chegando pessoas com esse olhar, e né, cada vez agregando né, mais valor, né, não valor em termos né, do mercado, né, mas o valor em termos realmente de dar força, dar vigor à proposta que está sendo construída. Tá? Obrigado mesmo. Né, Júlio, eu que agradeço pelas palavras aí. Assim, a Yolanda perguntou, né, mas eu acho que o projeto já é uma educação para o lazer muito potente, né? Quer dizer, as pessoas que estão se apropriando dessa experiência do projeto Caminhadas Poéticas acabam se apropriando de uma outra perspectiva, né, do caminhar e do fazer poético e tal. Quer dizer, isso já é uma educação, né? Pelo lazer aí, no caso, enfim. Provavelmente para o lazer também, porque pode estar articulado a um projeto de extensão, igual vocês falaram. Mas, Júlio, só para dialogar com a sua fala rapidinho, assim, isso é algo que tem me angustiado tanto, essa perda da potência lúdica, né? Não só na criança, mas especialmente na criança, quer dizer, essa dimensão brincante que nos caracteriza como ser humano, quer dizer, desde 38 o Joe Huizinga falava isso, né? Quando lá, desde na década de 30, o cara falou, olha, tem uma dimensão aí que é o Homo sapiens, tem uma dimensão que é o Homo faber, mas tem uma dimensão que é o Homo ludens, né? Quer dizer, ó, a gente brinca, a gente joga e tal. E eu não sei, Júlio, a partir de sua fala, eu não sei qual o risco nós estamos correndo das últimas gerações em especial, da perda dessa dimensão lúdica, que é evidente, as pessoas têm brincado cada vez menos, e a gente aprende Piaget vai falar isso lá na psicologia, então, mas enfim, vamos para a parte mais lúdica mesmo, a gente aprende as experiências do mundo, as primeiras aprendizagens, elas são brincantes. E quando elas deixam de ser brincantes, quer dizer, a gente tem forjado uma geração, às vezes, talvez muito competente tecnicamente, tecnologicamente, mas muito incompetente emocionalmente, se frustra com muita facilidade. Quer dizer,
tem dificuldade de sentir a dor do outro, enfim. Eu não sei qual o tamanho do risco, mas eu não tenho muita dúvida de que é um perigo enorme essa perda da capacidade brincante que o sistema tem promovido, especialmente aí por conta do mercado, nos últimos 50 anos, eu diria, e nos últimos 20, 30, né, a gente vai retrocedendo, 30, quer dizer, se você pensar a última década, as pessoas pararam de brincar, né, cara? Rodrigo, se me permite fazer ainda uma colocação aí para somar, né, a essa discussão, ainda dá um tempinho? Sim? Fica à vontade, Diane, claro. Fazer um spoiler aí da apresentação que eu vou fazer semana que vem, né? Com relação à atividade física, né? Saúde, a caminhada, né? Como fazer, quando. Então, eu estava tentando trazer, né, uma sensibilidade para essa questão, já que, né, o nosso projeto tem mais a ver com isso, né? A caminhada é só uma desculpa para a gente fazer poesia, né? E eu encontrei um material muito interessante, uma discussão sobre atividade física e práticas corporais, né? Que existe uma tendência a diferenciar, mas ao mesmo tempo uni-las, né? Então, eu vou até ler aqui, né? Que eu achei muito interessante essa colocação, né? E que práticas corporais e atividade física não devem ser resumidas à prevenção das doenças, né? Não transmissíveis, né? Doenças do coração, doenças hipertensão, diabetes, né? Como têm sido difundidas, né? O predomínio do caráter utilitário individualista no processo de promoção da vida ativa fazem com que a construção de laços de sociabilidade e a ludicidade percam importância, já que o valor maior atribuído a uma atividade física, por exemplo, a caminhada, né, está cada vez mais vinculado aos seus efeitos orgânicos, né? Então, esse termo de prática corporal estaria ligado aos processos de subjetivação, manifestações culturais, entre outros. E aí, então, tem dois extremos, né? Se você tem codificação energética, necessariamente vai ocorrer a destituição de sentidos e significados do movimento corporal para os sujeitos, né? Ou partindo, considerando a subjetividade e cultura destes, né? Sendo lúdico, o movimento não necessitaria de energia para ocorrer. Então, eu vou discutir isso, depois eu vou falar, né, da importância da atividade física biologicamente, né, fisiologicamente. Mas antes eu vou querer colocar isso, né, para a gente estar lembrando da sua live, né, olha só a ponte, foi, né, falei, gente, eu tenho que achar, né, um sentido, que para algumas pessoas não faz sentido, eu vou caminhar porque é bom para a saúde, o negócio vai vir lá a longo prazo, né, não tem sentido nisso, eu quero outros sentidos, eu quero sentir outras coisas, né. Aí, então, tem aquela questão mesmo da liberação de hormônios, ok, ainda estou falando de fisiologia, né? Não, a contemplação mesmo, experimentar, né? O mundo, é um momento para você... E exatamente, então, eu né, sou uma pessoa da área de fisiologia, né? Meu mestrado em fisiologia, eu entrei... Né, até que eu não consigo fazer muitos poemas, eu não tenho essa sensibilidade dos meninos, né? E aí eu sempre entro muito nessa parte da fisiologia, mas eu tenho gostado de estar trabalhando isso também. Aí eu trabalhei com lazer também, né? Puxei para esse lado, quando fazer essas atividades. Então, assim, é muito bacana mesmo. Eu não tenho essa sensibilidade, mas olha como é que ela é tão importante, né? E eu não fui educada para isso também, né? Eu falo que eu sou muito até grossa, assim, né? Gosto de esportes, as coisas mais intensas, né? Mas não, essa parte tranquila também ela é legal de fazer. O que não deixa de ser uma sensibilidade também, né? E é só para finalizar a sua fala, quando você fala assim, a caminhada é uma desculpa para fazer poesia, a grande riqueza do projeto, nesse caso, é que isso é verdadeiro, mas não é menos verdadeiro do que a poesia também é uma desculpa para fazer caminhada. Então, se você inverte a lógica, também é verdadeiro. Né? E aí acho que a grande riqueza está aí, né? Bacana, obrigada, Gil. Eu que agradeço. Mas, gente, alguém quer fazer uma intervenção? Marcelão aí, ó. Não, eu queria, né, parabenizar também o professor Gino, dizer que é um prazer imenso, né, estar recebendo ele, que já estava conosco, né, no grupo, mas, né, pessoalmente, assim, obrigado, pessoalmente, virtualmente, né, conversando agora. Assim, sua fala, né, contemplou muito
né, aquilo que nós esperávamos, né, eu, pelo menos, né, do que o professor Rodrigo e Júlio já tinha apresentado sobre a sua pessoa, e eu acredito também nessa questão, né, que a vida nossa é um caminhar, né, constante. E quando você fala dessa questão, né, de se jogar no mundo, de às vezes não colocar, né, não fechar, né, as direções, mas sempre estar descobrindo novos caminhos, eu também acredito nessa importância, né? E aí ultimamente eu tenho caminhado, né, ouvindo as histórias, as bibliografias dos poetas, né? Aí quando você estava falando, eu estava lembrando da história do Carlos Drummond de Andrade, né? Nasceu em Ibirité, ficou um pouco em Belo Horizonte, se descobriu mesmo como poeta no Rio de Janeiro, e aí durante essa história que eu estava vendo dele, né, teve um outro, não sei nem se é o poeta também, né, me lembro do nome dele, Werneck, que disse, imagina se o Carlos Drummond de Andrade estivesse atrás de um balcão de farmácia, né, que foi o curso que ele escolheu para cursar em Belo Horizonte na época, né, farmácia e odontologia. Então, assim, eu acredito também que no caminhar, né, que nem do Carlos Drummond de Andrade, ele se descobriu enquanto poeta, e nós acho que todos aqui já conhecem a obra dele, já ouviu falar, né, e nós também, né, longe de ser Carlos Drummond de Andrade, mas nós estamos nos experimentando durante o caminho, né, e em todos os sentidos, né, quando a gente pensa na questão da saúde, na questão humana, na questão política, então isso é muito importante, e conhecendo novas pessoas, né, quanto é rico isso, né, esse momento com você agora, quanto é rico esses momentos onde nós conhecemos o outro, a história do outro, o caminho que o outro percorreu, né, e aí, quando nós juntamos os caminhos, os problemas, eles diminuem, né? Porque você já sabe, ó, no caminho tem uma cascavel, opa, então não vou passar lá não, que tá perigoso, né? E lógico, no sentido figurado, mas é muito importante e achei muito bacana a sua fala aí, que nós possamos caminhar sempre, né? E que nós possamos ter encontros aí, como se diz hoje, síncronos, né, no boteco, que você iniciou a fala aí, talvez, para a gente poder poetizar um pouco. Obrigado, Maravilha, Gino. Marcelo, eu que agradeço, viu? Sua fala me fez lembrar uma coisa que eu gosto de falar muito, né, que acho que a graça de caminhar e de colocar-se em movimento é a possibilidade do encontro, né? Isso, acho que é Acho o que essa mais é a grande... importante, né? Obrigado Então, mesmo, Gino. eu que agradeço. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para o Gino? Na verdade, eu tenho assim, algumas questões, né? E aí, Gino, a pergunta da Yolanda, ela já veio um pouco ao encontro disso, né? Da questão da educação dos gostos, né? Que a gente tem chamado de educação das sensibilidades, né? Educação dos sentidos. Eu queria, né, que você pudesse fazer alguma relação, né, que você coloca lá, a ética do ativismo, né, com a educação dos gostos, das sensibilidades, né? Como que a gente pode equilibrar isso nos tempos de hoje, né? Vamos pensar nesse cenário de pandemia, não. Vamos pensar num cenário mais otimista, né? Pós-pandêmico. Pós-pandêmico. A gente não sabe se pós-pandêmico vai ser pior, né? Mas oxalá que não seja, né? Eu estou te perguntando isso, gente, porque para mim você é um grande intelectual, uma pessoa muito sensível, né? Até coloquei aí a frase do Belchior, né? Amar e mudar o mundo me interessa mais. Eu acredito muito nisso enquanto professor, né? Enquanto educador, enquanto professor que tem uma relação assim com os jovens, né? Com os adultos também. Como que a gente, né, pode equilibrar tudo isso, né? Eu acredito muito nessa prática enquanto algo, né, que a gente tenta uma conexão com as novas gerações, né? A gente sabe, né, das diferenças. O Júlio colocou, Yolanda, né? Todos nós sabemos. O Wesley também colocou aí no chat. Às vezes a dificuldade de entender nessa dinâmica cultural que nós vivemos, né? Outras formas de ocupação do tempo. A gente acaba rotulando, falando, os meninos não têm infância, ou eles não se divertem, mas eles acabam divertindo de outras formas, né? Sim. A gente vem com um olhar, às vezes, muito saudosista também, e aí, nesse viés aí, como que a gente tem
pode equilibrar isso, assim? Como que você tem trabalhado aí na Unimontes? Eu sei que você tem vários grupos de estudo, aí um grupo sobre jogos, né, que é o Ludens. Como que a gente pode, né, dicas aí para a gente tentar equilibrar isso no nosso projeto também. Obrigado. Valeu. Primeiro eu agradeço assim, o imenso afeto das palavras, ainda que exagerado em algumas, né? Mas assim, com respeito à minha pessoa. Mas assim, pensando, não é uma receita, obviamente, né? Mas pensando assim na conversa mesmo, a partir do que você está colocando, eu vejo dois cenários. Assim, um cenário bastante pessimista, face ao mundo tal como se situa, quer dizer, nas condições em que está posto. Nesse cenário, eu sou bastante pessimista, assim, porque eu não vejo como... E aí, exatamente como você disse, eu não vejo uma educação da sensibilidade potente no mundo vertiginoso, né? Quer dizer, no mundo que promove essa ética do ativismo como princípio. Por quê? Até tem uma lógica até física nisso aí. Quanto mais veloz as coisas, menos a gente sente. Então, se a gente se põe num entendimento de mundo, onde as coisas são rápidas, fugazes, enfim, tudo está sempre em movimento, está sempre em movimento, a gente não vai ter tempo para sentir as coisas. Então, eu disse isso uma vez, não sei se foi numa aula ou numa conversa num bar, né? Eu disse exatamente isso. Assim, a gente só há uma solução, que é outro mundo. Esse mundo não tem como conciliar interesses, e aí interesses que vão desde a ideia de mercado, a ideia de valor, a ideia de sentido, de sensibilidade, nessa condição. Por outro lado, que é um cenário otimista, ao contrário desse, eu já vejo alguns movimentos, movimento é paradoxal, né? Eu já vejo alguns movimentos no sentido de reversão desse quadro, ainda que muito pontualmente, até a partir dessas propostas do Caminhada Poética, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa em um monte de lugar. E isso talvez, inclusive, provocado por essas questões que são aflitivas. As pessoas que tomam consciência desse estado de coisas, elas estão preocupadas em promover uma reversão nesse quadro. E a reversão é promover um outro mundo. Um mundo que consuma menos, por exemplo. Quer dizer, o consumo exagerado está acabando com as fontes do planeta. Quer dizer, e aí é uma questão que é assim, é o futuro da espécie, né? Quer dizer, a forma como a gente consome, né, os recursos do planeta não vão dar conta, já não estão dando conta e em brevíssimo tempo vai ter escassez, já há escassez de alguns recursos em alguns lugares, mas nesse nível de consumo que a gente está, a gente tem esse risco. Um outro risco, que aí sim é ligado ao que você fala, mais no campo da subjetividade, da sensibilidade, é promover uma outra consciência de mundo, né? A gente precisa ter uma outra consciência de mundo, de sensibilidade no sentido de sentir a experiência do mundo, de ser e estar no mundo, mas de sensibilidade especialmente no que diz respeito ao outro, porque uma das características da modernidade, né, que a gente vai ver lá no campo da história, né, uma das características da modernidade é o individualismo, né? E ao longo do século XX essa noção de individualismo ela vai se potencializando a ponto do Bauman dizer ali na modernidade líquida, né, ou outros autores vão colocar na pós-modernidade, que o Bauman não concorda com o termo, alguns vão usar hipermodernidade. Fato é que ou pós-modernidade, ou hipermodernidade, ou modernidade líquida, isso se agravou enormemente, essa ideia do individualismo. É a grande marca. As pessoas elas estão perdendo a noção do outro. Então, só para finalizar, eu disse, nesse mundo, cara, onde o individualismo, o consumo, a vertigem são marcas, eu não vejo saída. A saída é desconstrução desse estado de coisas e construção de um outro mundo, de um outro olhar, de uma outra sensibilidade. E aí, não tem receita mesmo, eu acredito que é isso. São movimentos que
começam a acontecer com as pessoas que falam, opa, peraí, a gente está indo rápido demais, vamos diminuir e tal, vamos por outro caminho. Já que a gente está falando de movimento, de caminho, né? Como é que as palavras lá do Cosler, né, que você gosta tanto também, como é que as palavras são indicativas de ação, né? Eu acho que a gente precisa construir outros caminhos, e para isso precisamos colocar em movimento um outro universo de experiências, distante desse. Isso, para mim, que está aí, faliu. Né? As pessoas só ainda talvez não tenham percebido a falência disso, mas faliu. Se a gente continuar nesse caminho, né, assim, as coisas vão mal, já estão mal. Né? E por mais que você diga assim, tem uma outra sensibilidade, né, essa visão romântica que você fala, saudosista lá da ideia de lúdico, que a gente estava pensando com o Júlio lá, essa outra ludicidade, e aí tentando não ser romântico e tal, mas é uma outra sensibilidade muito distante da necessária para a reversão desse quadro. Né? É uma sensibilidade, ao contrário, é uma sensibilidade que reforça o mundo tal qual ele se encontra. Né? Eu não sou muito otimista. Para a minha geração, eu já perdi a esperança. Assim. De verdade. A minha esperança está nos meus filhos, nos meus netos. Né? Por isso que eu assim, eu tenho um caçula de 12 anos, eu sou muito atento à educação da sensibilidade dele, né? Do gosto musical, não impedir que ele acesse o que é dado assim tão fartamente, mas fazer com que ele encontre brechas onde, né, outras experiências não são tão facilmente percebidas, né? Então, ter acesso a outras estéticas musicais, ter acesso a outras experiências corporais, ter acesso a outras relações sociais, enfim. Mas é difícil pra caramba, né? Porque, não sei se foi o Júlio que falou, né? A gente é impelido, a gente entra numa bola de, né? Tem que trabalhar, naquele papo informal nosso, antes de começar, né, Júlio? Você tá falando isso. Você começa, aí daqui a pouco, não, tem que orientar um aluno, tem que estar... Quando você assusta, né, 24 horas ali no dia já não dá mais e tal. Se a gente não se atentar para isso, a gente é levado, né? É levado. E é difícil. Assim. Às vezes eu me frustro enormemente, porque eu sei que... Ô Gino, eu até gravei o poema do Mário Quintana, né? Uhum. Que é o 666, né? Quando se vê já é sexta-feira, né? Sim. Quando vê são 6 horas, são sexta-feira, quando já passou 60 anos, né? E eu me vendo assim, eu estou bem próximo disso, né? Nós estamos. E não sei, né? Hoje mesmo eu estava conversando com minha menina, ela faz, no dia 21 agora, ela faz 19 anos. E ela falou assim, eu não sinto que eu tenho 19 anos. Eu falei assim, também não sinto a idade que eu tenho. Passou tão depressa, né? E na verdade, a gente não tem essa percepção, né, de que o tempo está fluido demais, né? Sim. Né, tá falando da questão da modernidade, né? Referente ao Bauman, né, realmente está escorrendo pelos dedos, né? A gente não tem como se programar para tirar uma hora que seja para você, né, se deliciar com os prazeres mais banais, né? É isso. Né? A gente não tem, né? E quando você vê os projetos, você fica todo encostado, olha, nossa, olha, quantas coisas que a gente consegue fazer, gosta de fazer e não faz. A gente vai postergando o viver, vai postergando, né? A vida vai passando, a gente está abrindo mão da vida, a verdade é essa. É isso. É isso. E aí, Gino, acho que assim, as suas escolhas aí na fala foram muito felizes, né? Esse outro movimento, né, que a gente pode apostar nele, acho que ele é muito exitoso, né? Do vagar, você traz aí, né? Walter Benjamin, com a questão da experiência, né? Do Flaner. E quanto que é difícil fazer isso, né? Quanto que é difícil incentivar os alunos, até porque eles também estão sobrecarregados de matérias, de disciplinas, né? Aqui nós estamos nos cursos técnicos aí com alunos com 19, 20 disciplinas num ano letivo,
A gente convida para os projetos, a gente vê que eles têm interesse, mas às vezes não tem o tempo necessário para poder se envolver, né? Então, é nesse sentido que o Caminhadas Poéticas, ele propõe, né, essa visão de tentar ir na contramão mesmo, né? Sim. E tentar fazer com que os alunos percebam, observem, né, o campus maravilhoso que nós temos, a nossa literatura, que é grandiosa, né, a literatura brasileira, incentivar também, né, que as pessoas possam ler, escrever, produzir os seus próprios textos, né, como o Marcelo falou, e a gente está tentando fazer essa contramão da história, né? Esse vagar, eu acho que ele é muito necessário mesmo, assim. E eu tenho um receio... É interessante ó, você falar isso, só porque me lembrou uma experiência que aconteceu comigo, assim, no campus da Unimontes, que provavelmente não é tão bonito quanto o de Bambuí, mas tem umas árvores, assim, bonitas e tal. E uma colega minha de faculdade, professora do curso, virou, eu estava na porta, assim, do prédio, e ela parou assim e falou assim, nossa, que árvore bonita e tal. Eu falei, olha, você tá como professora do curso há 8 anos, né? Essa árvore está aí desde o dia que você entrou. E você está percebendo ela hoje. Quer dizer, demorou 8 anos para ela enxergar uma árvore que sempre esteve ali. Né? Muito provavelmente exatamente é isso. Né? Isso. É exatamente isso, né? Os alunos entram naquele ritmo vertiginoso ali e não percebem a beleza do campus, Isso. né? E nós temos feito muito isso, né? Marcelo, Regiane, Júlio, né? O pessoal do núcleo também de letras aí das linguagens, de tentar, né, mostrar para eles isso, às vezes, né, direcionar o olhar para as belezas do campus ou, né, para a beleza da nossa cultura, né, que é tão rica. E é o que é difícil, né? Eu fico com receio, às vezes, de passar um olhar pessimista para os alunos também, né? Porque eles estão se descobrindo, né? Sim. E descobrindo as potencialidades desse mundo que tem, né? Sem dúvida, muitas mazelas, mais mazelas, né? Se a gente for falar no Brasil, judiado então, demais, né? No Brasil de hoje, né? Demais da conta. E, assim, tentar fazer com que a experiência deles também possa ser uma experiência diferente, né? Nós temos ainda, você na Unimontes, a gente aqui no IFMG, ainda temos um privilégio, né, de poder trabalhar, ser dedicação exclusiva, né, mas a grande realidade dos docentes no Brasil não é essa, né, e aonde que a gente tem que apostar mesmo na educação para poder, de alguma forma, transformar, né, que é o grande slogan também do IFMG, né, educação que transforma vidas, né, possibilita ampliação de cultura, né, e a gente tem apostado nisso, sim. Eu acredito muito nisso. Assim, fora da educação, não há solução, né? Educação, assim, na ideia plural mesmo, né? Não educação formal apenas, mas nesse sentido de educar mesmo. Isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Quer dizer, educar o olhar para as coisas, educar, enfim. Né? Acho que essa ideia da educação, fora dela, assim, acho que se a gente perder isso, a gente perdeu tudo, né? Porque senão a gente vai ser levado pelos grandes interesses aí de quem controla a coisa toda, né? Pessoal, alguém quer fazer algum comentário para o Gino? Se deixar, assim, tá muito bom, tá bom Gino, demais. Eu tô por conta, velho. Inclusive o Gino, eu tô na gente, cafeteria do meu pai aqui, ó. Daqui a pouco eu já faço um café aqui. Tá faltando só cerveja, né? Pois é. Ô, maravilha. Aí vai longe. Maravilha, né? Mas a ideia desse encontro, né? O Gino também é um excelente músico, né, Gino? Toca um violão de primeira com um repertório maravilhoso. E, sem dúvida, assim, aliar tudo isso, né, as artes que você falou, né, a ideia, a gente sempre pensou, né, ao fazer as caminhadas, deixar ali alguns papéis para os alunos escreverem, desenhar, pintar, né, nos quiosques, que eles pudessem ampliar esse olhar para as artes também, né? E você trouxe isso sabe o que eu gente. assustei, assim, quando eu fui buscar a palavra caminhar nos textos, assim, a imensidão de música, de poesia, de letra, que tem a palavra caminhar, sabe? Provavelmente se a gente fizesse com qualquer outra palavra também, mas eu digo assim, a gente nunca prestou atenção, né? Então, mas assim, eu tive dificuldade de selecionar, porque com uma infinidade, assim. Naquele dia da sua live, coincidentemente, eu estava aqui, né, escrevendo, aí eu estava ouvindo uma música da Adriana Calcanhoto, que eu até pensei no dia em colocar para você, mas aí deu aqueles atropelos lá, que é daquela
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Ela vai falar do caminhar, né, desse olhar, né, de prestar atenção no mundo, prestar atenção nas coisas ao redor, né, nas cores, na beleza, né, das formas, né? A educação passa por aí também, né, do olhar, da sensibilidade. Que a letra dessa música, de Esquadros, ela é composta por irmão dela que é autista, né? Eu não sabia disso, ó, que bacana. Tipo, dizendo dessa coisa de como é que o irmão dela percebia o mundo de outra forma, né? Eu lembrei disso que você falou, quantas músicas tem caminhar, né? E nessa também tem, né? Caminho pelo mundo. Caminho pelo mundo. Muito bonito, né? E é interessante demais isso, né? Mas é muito bom mesmo. Se a gente pudesse ter um encontro assim periódico, né, para poder falar sobre música, sobre literatura, né, sobre artes. Eu acho que isso faz falta, né? Até sugerir para um dos coordenadores lá da administração fazer um encontro com os alunos, com os professores, uma vez por mês, aí, uma vez a cada 2 meses, né? Para não comentar sobre a escola, mas para falar de outros assuntos, contar causos, né? Ainda mais esse momento que a gente está vivendo, eu acho que seria muito bom, né, para todos aí. Vamos ver se ele vai puxar um movimento nesse sentido também. Alguém quer, gente, fazer um comentário, aproveitar aí a presença do Gino, falar alguma coisa, ou perguntar, ou fazer um comentário? Eu queria comentar também, né? Primeiramente, muito obrigada, Gino, né? Como o pessoal te chama aí, mas de forma mais carinhosa. Eu adorei a sua fala, a sua apresentação. Obrigado. Já tinha gostado muito dos slides quando o Rodrigo nos apresentou, e hoje, com a sua apresentação, enriqueceu muito mais, e realmente esse projeto é muito bacana, né? Desde que eu conheço o Rodrigo, ele me convidou a participar, mas em 2019 a gente, né, não foi possível, e agora, quando ele me convidou, eu falei, não, dessa vez eu preciso, né, porque na verdade, enquanto vocês estavam falando, vou confessar para vocês, fechei minha câmera, que eu estou sentada aqui o dia inteiro, eu fui fazendo meus alongamentos e tal, porque a gente precisa, inclusive, dessa parte física mesmo. Colocar-se em movimento. O equilíbrio, o equilíbrio, o corpo precisa do movimento, né? A gente precisa do intelectual, mas nós precisamos, o corpo também nos pede o movimento, o exercício como físico mesmo, não só nessa questão puramente prática e física, mas, né? E ali essas duas coisas é fantástico. Eu estou encantada com esse projeto e dentro do possível. Eu já disse para os colegas, eu já arrisquei meus tempos né? Acho que quando a gente é menina, adolescente, a gente se arrisca mais a escrever. Quem sabe, em algum momento eu desenvolvo também essa questão da escrita, né? Eu sou professora de literatura e de língua portuguesa, a gente cobra muito dos alunos, e às vezes a gente fala, puxa, mas, né, a gente também tem que tentar se colocar como produtor de texto também, né? Sim. E, enfim, quem sabe, só que realmente a gente está muito absorvido. Eu hoje estou extremamente cansada, quase que eu não vim, porque eu tenho que preparar as aulas para amanhã, a gente está sempre cheio de atividades, muitas reuniões, mas falei, não, essa eu vou me permitir, porque eu estou fazendo por prazer, eu gosto obrigado, muito. Que bom. E eu gostei muito dessa fala, muito obrigado. Obrigado, Yolanda. Só para dialogar rapidinho com você, acho que a Maria Ângela levantou a mão ali, mas rapidinho, quando você fala dessa questão de que o corpo necessita, né, do movimento, tá? É interessante que acho que necessita mais ainda da consciência do movimento, que é isso que você está colocando. Né? Porque o movimentar por movimentar, essa coisa do automático, né? Ou de como a Regiane colocou, essa coisa da fisiológica, né? Mas a partir do momento que a gente toma consciência do movimento, né? Assim, quando você fala do alongar, ou da própria caminhada, porque senão a gente cai no automático, né? Vou caminhar, todo dia eu faço caminhada, mas a gente não percebe o movimento, né? Ou seja, a gente deixa de ter consciência dele, né?
que esse é o grande risco. E se a gente tem consciência do movimento, né, ele passa a ser rico, né, de alguma forma. Maria Ângela, por gentileza, professora Maria Ângela. Maria Ângela, a gente não está te ouvindo. Está te ouvindo. Acho que ela vai escrever no chat. A câmera, o microfone Não, dela acho deve que ela estar vai com algum voltar, problema. Ela saiu. Ela saiu para pretende voltar. retornar. Aí. Voltou. Voltei. Agora Pronto. tá vendo? Ótimo, ótimo. Está acontecendo Sim. isso sempre, em todas as reuniões. Aí, ó, não é só comigo aí, ó, tá vendo? Primeiramente, eu quero agradecer, Gino. Eu que Nossa, agradeço, né? enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, onde que eu perdi o meu ato de caminhar, o meu ato de observar. Porque quando eu entrei no campus, eu estava grávida de, se não me engano, 3 a 4 meses, eu ainda caminhava muito, sempre caminhei muito, e, assim, era aquelas caminhadas prestando atenção, porque eu morava em Itapiraí, então eu saía andando, e tirando foto de árvore, olhando flor, e aquela coisa, catando pedra, carregava pedra, folha, pedaço de árvore, e quando eu cheguei no campus, às vezes eu deixava o carro lá em cima, e ia caminhando grávida para dar aula lá embaixo. Aí os alunos, que carona? Passava um professor, que carona? Falei, não, obrigada, eu vou andando. Quero caminhar. Sempre era assim. E aí eu fiquei me perguntando, gente, quando foi que parou isso, sabe? Eu acho que a rotina, a gente foi pegando mais aula, do nada, eu fiquei aqui me perguntando, aonde foi que eu esqueci disso, sabe? A gente se preocupa tanto, igual a Regiane falou, com fazer atividade física só pela saúde, mas esquece dos momentos de prazer, sabe? Do movimento em si, prestar atenção. Eu tive um período agora que eu tive bem doente, há umas 2 semanas atrás, e depois disso, assim, foi revelador para mim aquela consciência, assim, de, nossa, eu estou viva. Até o ato de respirar, para mim, hoje, eu posso falar para você, assim, que é diferente. Eu observo, sabe, os movimentos, né? Então, assim, conforme você ia falando, eu ia pensando, refletindo, né? Então, assim, muito obrigada por esse exercício. Eu até rascunhei um poema sobre movimento. Ah, que maravilha. Pronto. Até rascunhei aqui. Já valeu a noite. Já valeu, viu? Eu te agradeço. Eu que agradeço, Maria, pelo carinho, viu? Obrigado. Você podia ler para a gente, então, né, Maria Ângela? Olha, é só um rascunho, só um rascunho. Porque veio na minha cabeça esse ato de movimentar, de caminhar, de ficar parado, e veio um fato que a gente fez um balanço, uma gangorra para minha menina aqui na área nossa, e ela deixou. Se deixar, haja braço, gente, o dia inteiro. Aí eu rascunhei, para lá e para cá, no movimento do balançar. Para lá e para cá, no movimento do embalar. Para lá, para Lara. Um balanço que embala. Para lá, para cá. Mamãe, pode me empurrar? E no vai e vem do balanço, e no ato de empurrar, e nesse jeito manso, criamos laços de sentimento, nos unimos com laços fraternos, laços de amor e movimento. Muito bom. Lindo, viu? Muito bonito. Ô, Gino, não sei se você está preparado aí, mas você podia ler também um poema da sua autoria, né? No dia lá do chat, eu fui ver depois, o pessoal estava pedindo. Vamos de poesia do Gino.
Eu tenho, ó, assim, na verdade, como eu estou aqui na cafeteria, que é o memorial do meu pai, né, que a gente tem um espaço e tem uma parte que é a loja com os desenhos dele, né, depois que ele faleceu, a gente organizou todo o acervo dele, assim. Então, deu 490 desenhos, ele já tinha um livro de poema pronto, a gente publicou um póstumo, e aí, por acaso, meu livro está aqui. Inclusive, assim, eu queria muito dar um livro físico para cada um de vocês, assim, né? Mas essa impossibilidade de talvez enviar 20 livros, assim. Mas eu tenho ele digitalizado, não é a mesma coisa, né? Porque, como diria Caetano, né? Assim, a devoção tátil, né? Ela é insubstituível, né? Pegar a música de Caetano fala da devoção, da sensação tátil que devotamos ao maço de cigarro, né? Quer dizer, que é bater a mão no bolso e sentir o maço. Para quem fuma, né? Eu nunca fumei. Mas essa ideia tátil, né? Das coisas. Acho que é a mesma coisa para o livro, né? Assim, eu não consigo ler o livro digital, né? Eu até leio por obrigação e tal, por necessidade às vezes. Mas essa coisa tátil de pegar o livro, né? Sentir o barulho da página passando, né? Isso é insubstituível, né? Quer dizer, mas, assim, eu vou, lá no grupo do WhatsApp, eu vou encaminhar a versão digitalizada. O livro chama Poesia Ainda que a Tardinha. Enfim, é uma compilação dos textos da tabacaria lá, daquele projeto literário que eu coloquei. Então, se vocês me permitem, eu vou sair aqui rapidinho, porque eu vou ter que puxar ele da estante ali. Vou abrir aleatório aqui em algum poema que cair, eu leio. Eu sou péssimo para declamar, mas enfim. Fazendo outro spoiler aqui, o Marcelo, eu acho que o nosso concurso de poema da Semana de Ciência e Tecnologia, no Festival de Cultura, vai bombar, hein? Você viu? Tá casando com todas as ideias. Quando que vai ser? Já está pronto esse concurso? Não, nós estamos ainda fazendo o regulamento, mas vai ser em dezembro, aqui, né? Daqui do campus. Em dezembro. Vai ser em dezembro. Mas já podemos até divulgar, né, Regiane? É spoiler. Pessoal presente, né? E aí depois a gente vai passar, lógico, né, Rodrigo, Júlio, para a gente ver as melhores formas aí de estar divulgando e colocando o projeto também, né, Caminhadas Poéticas, junto com essa proposta. Vocês não foram avisados, não, mas a gente já incluiu, né, Marcelo? Já. Peguei aqui o livro, na hora que vocês quiserem. Beleza, Ginão. Como abriu numa página que são 2 poemas curtinhos, assim, um de cada lado, aí eu vou ler os 2 que são pequenininhos, assim. Ótimo. Então, vamos lá. Sou poeta de ausências. Não sou substância de carne e osso. Existo no tempo vago. Liquefeito, me faço invisível. Intocável. Sou, assim, uma antítese de mim mesmo. Permaneço apenas naquilo que escrevo. Minha concretude é a poesia. De resto, sou um nada ambulante. Esse é um. E o outro tá aqui ao lado, é assim: e quando enfim a madrugada lhe roubar o sono, restará ainda um pedaço de sonho para as noites seguintes, um cobertor para o fio pequeno e uma saudade para a vida inteira. Esses são 2 assim que estão aqui. Eu vou enviar o livro lá no WhatsApp digitalizado. A capa do livro é essa aqui. Por acaso é um desenho do meu pai, a capa do livro. E traz essa ideia de o título Poesia Ainda que a Tardinha, para brincar com poesia ainda que tardia, né? Assim, tardiamente, uma produção feita tardiamente, né? Quase 50 anos que eu fui lançar o livro. E essa coisa da tardinha, né? Que o mineiro gosta tanto, assim, o pôr do sol e tal. Então é um duplo sentido aí com isso. Mas enfim, eu envio lá, espero que vocês gostem. Obrigado mesmo pela enorme consideração e carinho, né, que vocês tiveram comigo aqui. Gino, nós é que temos que te agradecer muito mesmo, viu? Tenho certeza que contribuiu demais a conta, abriu com chave de ouro, né, o projeto nessa versão, dessa forma que a gente tem feito, né, virtual. Tenho certeza, né, que o projeto não vai ser mais o mesmo, né, depois da sua fala. E eu queria ler também um trecho assim, que eu gosto muito, do Ítalo Calvino, né, que eu tenho certeza que você conhece também. Cidades Invisíveis? Sim.
onde ele diz assim: o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno e preservá-lo e abrir espaço. Então, com essas palavras aí do grande Ítalo Calvino, queria dizer, Gino, que você é uma pessoa, né, fantástica por tudo que você representa para nós, né? Que, sem dúvida, né, a gente quer abrir o espaço, estar próximo de você. Se você, né, puder participar com a gente do projeto, será uma grande honra, né? Você já está participando, na verdade, né, lá no WhatsApp. Então, queria te dizer que você é membro do projeto. Quando você puder, apareça, né, esteja junto com a gente, que com certeza a gente precisa do seu carinho, do seu afeto, da sua sensibilidade, da sua forma de encarar o mundo, né? Se tivesse mais Ginos esse mundo, com certeza, tenho certeza que seria melhor. Assim, eu estou falando, sou seu amigo, mas tenho uma admiração muito grande mesmo. Parabéns pela fala, né? Assim, acho que o projeto, né, como um todo, todos os participantes do projeto, e quem for assistir essa live depois, né, no canal do YouTube, vai se sentir agraciado com a sua fala, a sua forma, né, de conduzir, o seu jeito, né, todo peculiar aí. Muito obrigado, meu amigo. Ô, meu irmão, sim, sem palavras para te agradecer, assim, inclusive emocionado, né, porque nesses tempos tão duros que a gente tem vivido, assim, acho que um cadinho de amor e de afeto mexe muito com a gente, ainda mais, nesse caso, não é um cadinho, né, é um bocado generoso. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, pelo momento, foi um momento muito feliz de minha vida, assim, participar aqui com vocês dessa conversa. Aproveito para agradecer mais uma vez e sempre, viu, Rodrigo, assim, a lembrança do meu nome, a possibilidade do encontro, né, que é o que a gente estava falando, né, nos movimentarmos, assim, no sentido de promover o encontro e aí, graças ao seu convite, a sua lembrança aí, poder estar aqui trocando essas ideias e, enfim, pensando um mundo melhor para a gente, para os nossos, né, para as nossas, torcendo para que tudo isso passe o mais rápido possível, que a gente, né, viva um mundo melhor o mais breve possível também. E aí queria agradecer, para além do seu gigante afeto e consideração, diga assim, a participação e o carinho de todo mundo aqui, né? Júlio, Alexandre, Yolanda, Neida, Maria Ângela, Marcelo, Regiane, Arthur, não sei se eu estou vendo todos aqui, estão aparecendo aqui, mas enfim, lá no grupo do Caminhadas Poéticas, vou externar também essa minha felicidade, essa minha consideração. Envio lá o livro digitalizado para vocês. Desejo, assim, todo o amor e todo vagar, né? Para que a gente possa sentir as coisas assim cada vez mais. E me coloco muito à disposição para outras conversas, né? Para outros encontros, assim. Quero estar mais próximo de vocês, desde que, né, Yolanda, desde que as nossas tarefas nos permitam, né? Porque eu também tenho aí um monte de coisa e, assim, fico procurando esses momentos e quando a gente encontra é sempre muito, muito bom, né? Então, agradeço de coração essa oportunidade e sigamos aí firmes e fortes, né, na luta, porque não é fácil, mas é necessário, né? Aliás, em momentos como esse, a gente sabe que é lindamente necessário. Obrigado, Gino. E, pessoal, semana que vem teremos a professora Regiane conduzindo as reflexões aí sobre o caminhar, com esse olhar poético. Ela falou que não escreve, mas ela escreve sim, viu, Gino? Escreve bonito, assim, da sensibilidade dela, né?
Sem dúvida. Muito bacana. E no dia 26, Gino, eu quero te convidar para estar com a gente também. Nós teremos o Tatá, né? O professor Tarcísio Mauro Vago, o grande incrível, Tatá, né? Incrível também, para continuar essa conversa, esse debate, né? Essa ampliação dos nossos olhares, né? Que, sem dúvida, eles estão em construção, né? Estão aí sempre em formação, né? Nós estamos sempre em formação. Então, pessoal, agradecer a presença de todos e todas, dizer que foi, né, uma noite muito agradável, que por mim a gente ficaria ainda conversando muito mais tempo, mas eu sei que todo mundo tem as suas rotinas aí, né? E agradecê-los aí por tudo, por todo o carinho, né, pela construção desse projeto. A gente quer, né, que esse projeto seja construído por todos e todas que quiserem participar dele, né? Isso que é importante aí do processo mesmo, né? Valorizando a todos e contando aí com esse carinho, essa generosidade de todos pela participação. Muito obrigado a todos e a todas, boa noite e continuemos, né, nessa busca pelo vagar, pela apreciação da arte, da cultura, por sermos pessoas melhores, né? Obrigado, pessoal. Alô, Gino, abração. Alô, Ginão, Um abraço a obrigado. todos, Obrigado, boa noite. gente. Obrigado, boa noite a todos e todas. Boa noite, Valeu, pessoal. gente. Valeu. Um abraço a todos. Gente, foi ótimo, hein? Foi sensacional, né? Sim. Parando a gravação aqui.